O que aconteceu depois do apito final na Neoquímica Arena foi tudo, menos silêncio. A choradeira corintiana começou no instante em que a bola parou de rolar. A revolta era visível, audível e, como já era de se esperar, ganhou as redes sociais, os bastidores e promete ecoar durante a semana inteira. A reclamação girou em torno do segundo gol do Flamengo, aquele que garantiu a virada e selou uma vitória com cara de campeão. Segundo os corintianos, o lateral que iniciou a jogada do gol deveria ter sido a favor do Corinthians. Mas as imagens mostram o contrário, foi Gustavo Henrique quem tocou por último na bola antes dela sair. A arbitragem acertou, o Flamengo foi rápido na reposição, e dali nasceu a virada que levou o rubro-negro ao topo isolado do Campeonato Brasileiro. O gol foi desenhado de forma veloz. Gonzalo Plata bateu o lateral com inteligência, achou Carrascal, que limpou bem e serviu Luiz Araújo. O camisa 15 não pensou duas vezes, chapada precisa, canto da rede, sem chance para Hugo Souza. Um golaço. Mas esse lance, além de colocar o Flamengo na liderança com 5 pontos de vantagem sobre o Cruzeiro, também colocou fogo no vespeiro corintiano. A indignação ficou clara, mas não adianta espernear. A regra foi cumprida, o lance foi legítimo, e o Flamengo foi eficaz. No futebol, quem dorme no ponto paga caro. E ontem, o Corinthians dormiu por um segundo. E esse segundo bastou para o Mengão fazer a diferença. A verdade é que o Corinthians jogou bem, principalmente no primeiro tempo. Foi superior ao Flamengo, teve mais volume, criou mais chances. Aliás, o time paulista teve oportunidades de resolver a partida antes do intervalo. Teve o pênalti desperdiçado por Yuri Alberto, teve bola passando perto, teve pressão. Mas o futebol é cruel com quem não mata o jogo. E quando você deixa um time como o Flamengo vivo, a conta chega. E chegou pesada. No segundo tempo, o Flamengo voltou com outra postura, mexeu no time, ajustou a marcação e, na base da raça, da vontade e da confiança, virou um jogo que parecia perdido. E é justamente esse tipo de vitória que separa quem apenas participa do campeonato de quem realmente quer ser campeão. A virada em Itaquera foi simbólica. Porque o Flamengo não jogou bem. Não teve uma atuação brilhante, não deu show, não dominou. Mas venceu. E é isso que importa. Quando o time consegue os 3 pontos mesmo sem estar no seu melhor dia, é sinal de que o espírito de campeão está presente. Foi uma vitória suada, sofrida, na base da superação. E isso mostra que o elenco está comprometido. Mostra que o Flamengo, mesmo em meio a uma maratona de jogos e viagens, continua focado e determinado a buscar o título. Falando em maratona, a logística do Flamengo nesta última semana foi pesada. O time saiu do Rio de Janeiro na terça-feira, foi para a Argentina enfrentar o Estudiantes, treinou no CT do Defensa y Justicia, depois viajou para São Paulo, treinou por lá, jogou contra o Corinthians, e quando achou que finalmente ia voltar para casa, ainda enfrentou um perrengue no voo de volta. O embarque estava previsto para acontecer entre 1h30 e 2 da manhã. Mas um problema no sistema de ar-condicionado do avião causou um atraso significativo. Resultado, os jogadores só pisaram em solo carioca quase 5 da manhã. Uma jornada exaustiva que, por sorte, termina com folga nesta segunda-feira. Mas amanhã já tem reapresentação e, claro, preparação para o próximo desafio. E o que dizer de Yuri Alberto? O atacante voltou a ser alvo de críticas pesadas, e com razão. O pênalti que ele bateu de cavadinha, com o jogo empatado em 0-0, foi de uma irresponsabilidade gigantesca. Um jogador que está há meses sem marcar gol simplesmente não pode se dar ao luxo de tentar esse tipo de jogada. O goleiro Rossi não só pegou, como ainda deixou o atacante ainda mais pressionado. Teve até gente pedindo multa para o jogador. A cobrança está forte. O clima no Corinthians não é dos melhores. A pressão aumentou, o time perdeu dentro de casa, e a torcida, que já anda impaciente, viu o Flamengo virar na sua casa e sair comemorando com os 3 pontos na bagagem. Enquanto isso, quem aproveitou para zombar da situação foi Luiz Araújo. Na zona mista, ele foi questionado se mandaria uma mensagem para o Yuri ensinando como se faz uma cavadinha.
riu, respondeu com bom humor e ainda brincou dizendo que ficou feliz que o companheiro de profissão perdeu a penalidade. Afinal, isso acabou ajudando diretamente o Mengão. A zoeira rolou solta, mas também refletiu o clima no elenco rubro-negro. O time está leve, está confiante, está vivendo um bom momento. E isso, claro, ajuda muito no desempenho em campo. Só que enquanto o Flamengo vive essa fase de vitórias importantes, o Palmeiras amarga uma derrota que deixou o ambiente pesado no vestiário alviverde. A derrota para o Bahia reacendeu o velho temperamento explosivo de Abel Ferreira. O técnico português, como de costume, colocou a culpa no gramado da Arena Fonte Nova. Reclamou do campo, das condições, sugeriu que o estado do gramado teria causado a lesão de 2 jogadores do elenco palmeirense. Mas, dessa vez, não ficou por isso mesmo. Rogério Ceni respondeu à altura e, com a moral de quem venceu o jogo, não poupou críticas ao comandante do Palmeiras. Rogério foi direto, incisivo e irônico. Disse que, na verdade, o gramado ruim prejudica mais o Bahia do que o Palmeiras. Afinal, o time baiano busca sair jogando com a bola no chão, trabalha mais a posse. Já o Palmeiras, segundo o Ceni, aposta quase sempre na ligação direta, nos lançamentos longos para os atacantes. E aí, ironizou, para quem só dá chutão lá de trás, o gramado ruim é até bom. Foi um recado claro, uma resposta firme e, principalmente, uma exposição pública de como o trabalho de Abel Ferreira tem sido visto por seus adversários. Ceni ainda cutucou ao dizer que é incoerente reclamar de lesão causada por gramado natural, vindo de um clube que atua regularmente em gramado sintético. A cutucada foi certeira, e ficou claro que o técnico do Bahia está com o discurso afiado e sem medo de se posicionar. O que mais chama atenção é como as críticas ao trabalho de Abel Ferreira vão crescendo à medida que os resultados não aparecem. O Palmeiras segue competitivo, é verdade, mas perdeu mais uma chance de encostar no líder e viu o Flamengo abrir uma vantagem considerável. Com isso, as cobranças aumentam. A imprensa, a torcida, os adversários, todos já perceberam que o time palestrino perdeu força nas últimas rodadas. E se não houver reação imediata, o título pode começar a escapar pelas mãos. Voltando ao lado rubro-negro, a tabela atualizada mostra um cenário animador. O Flamengo é o líder isolado, com 54 pontos. O Cruzeiro vem logo atrás, com 50. O Palmeiras estacionou nos 49. Depois aparece o Mirassol, com 42, fechando o G4. Esses foram os únicos que vinham brigando mais diretamente na parte de cima, mas, nessa rodada, só o Flamengo venceu. Cruzeiro perdeu para o Vasco, Palmeiras caiu diante do Bahia, e o Mirassol foi superado pelo Atlético Mineiro. O Flamengo foi o único entre os líderes a somar 3 pontos. E isso, claro, pesa na disputa pelo título. Na sequência da tabela, Botafogo e Bahia aparecem com 40 pontos cada. São Paulo com 35, Fluminense com 34, Bragantino e Grêmio com 32, Vasco com 30, Corinthians com 29. E aí vem a turma do meio da tabela tentando se afastar do perigo. Ceará, Atlético Mineiro e Internacional, todos com 28. Santos logo atrás com 27. E na zona de rebaixamento, Juventude, Vitória, Fortaleza e o Sport, que luta para tentar sair dessa situação incômoda. O Flamengo agora vira a chave e já se prepara para 2 confrontos importantes. Primeiro, encara o Cruzeiro no Maracanã. Depois, viaja para enfrentar o Bahia na Fonte Nova, justamente o palco onde o Palmeiras escorregou e onde o gramado virou o assunto da semana. O time de Felipe Luiz vai precisar se adaptar bem às condições do campo e manter o nível de concentração lá no alto. Até porque, com a liderança nas mãos e a pressão dos rivais crescendo, não dá para vacilar. Enquanto o Flamengo se prepara para enfrentar o Cruzeiro no Maracanã, o ambiente no Ninho do Urubu é de otimismo, mas também de atenção total. A comissão técnica sabe que a sequência é dura e que o time vai precisar mostrar mais consistência, especialmente diante de um adversário direto na briga pelas primeiras posições. O Cruzeiro, apesar da derrota para o Vasco, vem fazendo uma campanha sólida e costuma crescer em jogos grandes. Não à toa, o clima já é de decisão.
O Maracanã promete estar lotado, empurrando o time rubro-negro em mais um daqueles jogos que tem cara de final antecipada. E o detalhe é que, vencendo, o Flamengo pode não só ampliar a vantagem, mas também desestabilizar mais um concorrente direto na tabela. O técnico Felipe Luiz, que está prestes a completar um ano à frente do comando da equipe principal, vive seu momento mais desafiador. Ele assumiu o time num momento de turbulência, cheio de desconfiança, mas aos poucos foi ganhando respaldo com seu estilo sereno, leitura tática e principalmente por entender a alma do clube. Ex-jogador, ídolo da torcida, Felipe tem o vestiário na mão. Mas agora é diferente. Agora ele precisa provar que seu Flamengo tem fôlego para manter o alto nível até o fim da temporada. E para isso, ele já começou a mexer em peças-chave. A entrada de Carrascal no time titular é uma prova disso. O colombiano vem se firmando como uma peça importante na criação e ajudou muito na virada contra o Corinthians. Com ele em campo, o Flamengo ganha em mobilidade e inteligência no último terço do campo. Outro nome que vem crescendo é Luiz Araújo. Muito questionado no início do ano, o atacante vem se tornando decisivo nos momentos em que o time mais precisa. O gol contra o Corinthians, além de bonito, mostrou frieza e técnica. A confiança do jogador está em alta, e isso é fundamental para um elenco que precisa de soluções além dos protagonistas habituais. Aliás, a força desse grupo passa justamente pela diversidade de talentos. Quando não é Pedro que resolve, é Bruno Henrique. Quando o Gabigol não aparece, Arrascaeta assume o protagonismo. E quando os medalhões não brilham, Gonzalo Plata, Luiz Araújo ou Lohan aparecem para resolver. Essa versatilidade tem sido uma arma poderosa nas mãos de Felipe Luiz. Mas nem tudo são flores. A maratona de jogos e a logística desgastante ainda são uma preocupação. O elenco sente, o desgaste físico é visível, e a comissão sabe que precisa rodar o time para manter o ritmo e evitar lesões. Contra o Corinthians, já foi possível perceber alguns atletas no limite. Por isso, a expectativa é que contra o Cruzeiro haja mudanças pontuais. Jogadores como Gerson e Thiago Maia devem ganhar minutos, enquanto outros podem ser poupados pensando também no duelo contra o Bahia. A semana será curta, e a preparação precisa ser precisa. O gramado do Maracanã também passa a ser uma preocupação, já que choveu nos últimos dias no Rio de Janeiro, e a previsão aponta para mais instabilidade no clima. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria segue trabalhando para reforçar o elenco para a reta final da temporada. Há conversas em andamento com jogadores que atuam no exterior e que poderiam chegar para suprir carências pontuais no grupo. A lateral direita, por exemplo, ainda é vista como um setor que precisa de atenção. Mesmo com Wesley ganhando confiança e sendo eficiente ofensivamente, a comissão avalia que é necessário ter uma opção mais experiente para confrontos decisivos. Outro ponto que tem chamado a atenção é a postura do Flamengo nos bastidores da arbitragem. O clube, que já se envolveu em polêmicas recentes, desta vez decidiu não entrar no embate direto com o Corinthians após a reclamação envolvendo o lateral que originou o segundo gol. A direção entendeu que não havia razão para alimentar ainda mais o debate, até porque as imagens são claras. O lance foi legal, e a arbitragem acertou. A escolha por adotar um tom mais institucional e evitar declarações polêmicas mostra que o clube também está mais maduro fora das quatro linhas. Agora, o foco total é no Cruzeiro. O time mineiro, apesar do tropeço em São Januário, é sempre um adversário perigoso. O meio-campo celeste é técnico, tem bom passe e costuma dificultar a vida de quem tenta controlar o jogo. Felipe Luiz já estuda variações táticas para anular a principal arma do adversário, a transição rápida. Contra o Flamengo, a tendência é que o Cruzeiro jogue com as linhas mais baixas, esperando por espaços. Por isso, a movimentação sem bola e a criatividade na armação serão fundamentais. O apoio da torcida deve fazer a diferença. Os ingressos estão praticamente esgotados, e a expectativa é de mais de 60 mil rubro-negros no Maracanã. A atmosfera promete ser eletrizante. E isso pode pesar, principalmente se o Flamengo conseguir impor seu ritmo logo nos primeiros minutos. A ideia é começar o jogo de forma intensa, sufocar o adversário e tentar abrir o placar cedo, algo que facilita muito o estilo de jogo do time carioca.
Quando joga em vantagem, o Flamengo consegue administrar melhor a posse, gira bem a bola e atrai o adversário para matar no contra-ataque. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol carioca vive mais uma polêmica envolvendo os gigantes da cidade. Nos bastidores, circula com força o que muitos chamam de assalto da Gávea. O Flamengo teria garantido a contratação de Ryan, jovem promessa revelada pelo Vasco da Gama, e a notícia já começa a incendiar a rivalidade entre as torcidas. Segundo fontes próximas ao clube rubro-negro, o acordo já estaria praticamente sacramentado, com o jogador assinando o contrato nos próximos dias. A joia vascaína, que vem se destacando nas categorias de base e despertou interesse de clubes nacionais, estaria agora prestes a vestir o manto sagrado da Gávea, deixando a torcida cruz-maltina em estado de alerta. O burburinho se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Vascaínos, inconformados, não poupam críticas ao Flamengo, acusando o rival de mais um golpe no mercado da bola. Muitos apontam que a saída de Ryan seria uma traição ao clube que o revelou e questionam a postura da diretoria vascaína, que não teria conseguido segurar a promessa. Entre torcedores, o assunto já domina conversas em grupos de WhatsApp, comentários em posts de clubes e até discussões acaloradas em bares e praças esportivas. Do lado flamenguista, o clima é de otimismo e empolgação. A diretoria rubro-negra não confirma oficialmente, mantendo o jogo de suspense, mas as fontes internas indicam que a negociação está avançada e que Ryan será apresentado em breve. O Flamengo, acostumado a movimentar o mercado com contratações surpreendentes, vê na jovem promessa uma peça estratégica para reforçar seu elenco e manter a hegemonia no cenário carioca. Enquanto isso, o Vasco ainda tenta conter a revolta de seus torcedores, que já pregam protestos nas redes e exigem explicações. A situação promete esquentar a rivalidade histórica entre os clubes e deve render capítulos emocionantes, tanto dentro quanto fora de campo. A pergunta que fica pairando no ar é: até onde vai a ousadia do Flamengo e qual será a reação do Vasco diante desse que já é considerado um dos rumores mais polêmicos do futebol carioca nos últimos anos? É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!